Paz do Senhor, meus irmãos. A palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 39, diz assim: Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. O interessante desta palavra é que a Bíblia vai nos contar a história de uma mulher chamada Dorcas. A Bíblia diz que ela era notável pelas boas obras que fazia. A Bíblia também vai dizer que em um determinado momento ela adoece e morre. E as mulheres cuja ela ajudava a lavaram e a colocaram em um quarto superior. O que eu começo a aprender com esta palavra é que muitas das vezes, ainda assim, quando nós fazemos a diferença em meio a momentos difíceis, ao invés de descer, nós somos elevados. A palavra também vai nos dizer que Pedro estava em uma cidade vizinha. E quando as mulheres ficaram sabendo dessa notícia, enviaram mensageiros para que pudessem dizer: vem ter conosco depressa. Pedro, atendendo aquele pedido, ele chega e as mulheres vão apresentar a Pedro os vestidos que Dorcas fazia. O que eu começo a aprender com esta palavra é que Dorcas, mesmo depois de morta, fazia diferença. As suas obras não serviram somente em vida, mas em morte, ainda assim, as suas obras falam por si. E diante dessa situação, Pedro vai pedir para que todos pudessem se retirar. E ele agora, diante do corpo daquela mulher, ele vai ajoelhar e orar ao Senhor. E diante dessa situação, a Bíblia diz que ele vai ordenar para aquela mulher: levanta-te. E a Bíblia diz que ela se assentou e Pedro, dando-lhe a mão, a levanta e chama novamente os santos para com ele e principalmente as viúvas. E ele agora apresenta ela viva. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei se algo que fazia diferença na sua vida, eu não sei se algo que te colocava para cima morreu. Mas muitas das vezes nós só temos uma alternativa: apresentar a Deus a nossa causa. E talvez a forma que nós nos apresentamos a Ele é em forma de morte. Talvez já não tem mais jeito, não há o que fazer. Mas o que eu quero dizer para você neste momento, aquelas mulheres apresentaram a Pedro algo morto e ele agora vai apresentar vivo. Aquilo que não está ao nosso alcance, aquilo que nós não podemos fazer, não é só porque nós não conseguimos que acabou. Leve a sua causa para aquele que tudo pode resolver. Porque eu creio que assim como Pedro fez a diferença na vida daquelas viúvas, o Senhor, Ele tem o poder para fazer a diferença na sua vida. A Bíblia vai nos dizer que elas apresentaram a Pedro uma causa que estava morta. E Pedro agora vai apresentar aquela mulher viva. Eu não sei como está a situação ou como a sua vida tem encaminhado.
Mas se morreu, ainda que nós cremos em Deus, não é o fim. Porque foi Ele mesmo quem disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Ele não falava isso simplesmente e especialmente no caso de morte física. Mas eu creio também que nesta área que você necessita, onde você fala: Senhor, acabou. Senhor, não dá mais. E talvez hoje você só tenha vivido de lembranças, porque aquelas mulheres pegaram os vestidos e apresentaram a Pedro as obras que aquela mulher fazia. Às vezes nós nos apegamos somente a lembranças, coisas que já vivemos. Mas Deus está falando para mim e para você nesta palavra. Ele tem o poder de restaurar e de fazer você viver novamente aquilo que você já viveu. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Então que nesta noite você possa tomar posse desta palavra e crer que ainda que você apresente a Deus uma situação que já esteja perdida, uma situação que aparentemente está morta, Ele vai lhe apresentar ela viva. Soberano Deus, eterno Pai, eu te apresento, Senhor, a cada vida, ó Pai, que tem te buscado e te clamado, Senhor. Quantas situações, ó Pai, na nossa vida já não são como eram. Quantas áreas, ó Pai, já morreram. Mas eu te peço, ó Pai, neste momento, o Senhor é o dono da vida. Então eu creio, ó Pai, que o Senhor tem poder de restaurar. O Senhor tem poder, ó Pai, de apresentar vivo aquilo, ó Pai, que já esteve morto. Começa, Pai, a viver, ó Pai, na vida do teu povo. Começa, Pai, a restaurar casamento, começa a restaurar família, começa a restaurar emprego, começa a restaurar saúde, tudo aquilo, ó Pai, que estava bem e de repente, ó Pai, foi perdido. Começa, Pai, a restaurar, porque o Senhor tem o poder no céu e na terra. Eu te peço, ó Pai, visita este lar. Eu te peço, ó Pai, visita este filho, esta filha, este neto, este sobrinho. Visita, Pai, este irmão, esta mãe. Começa, Pai, a guardar, Senhor, e livra, ó Pai, dos males deste mundo. Que o Senhor possa, Pai, ser conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.